Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Juliana Cunha, sou terapeuta energético espiritual e vou dar início a mais uma leitura intuitiva coletiva. Caso você ainda não tenha ouvido nenhuma leitura, é importante ler a descrição do vídeo antes para entender melhor este trabalho. E se você sentir de fazer uma leitura de aura particular, acesse o meu contato também na descrição do vídeo. Então vamos lá. Faça respirações suaves e profundas. Fique num lugar tranquilo, sente numa posição confortável para receber esta leitura. Eu vejo uma pessoa, ela numa tempestade de vento, como se ela estivesse no deserto, caminhando no deserto, vento muito forte batendo contra, a direção que ela está seguindo. Então ela faz muito esforço para conseguir seguir a direção que ela precisa seguir. Só que chega um determinado momento que o vento é tão forte, e como ela está no deserto, ela começa a não ter clareza da direção. É como se ela, sem querer, ela fosse mudando a direção, sem perceber. E aí chega um momento em que ela está numa direção, eu vejo como se fosse assim, mais ou menos a 45 graus da direção que ela deveria estar seguindo. E neste caminho, nesta direção que ela está seguindo, é como se agora o vento ficasse mais na lateral dela, então o impacto não é tão forte sobre ela. Ela consegue caminhar, mas ao mesmo tempo ela está se distanciando, do seu ponto de chegada, do lugar onde ela estava se direcionando. E é como se a cada passo que ela dá, como o vento agora está lateral a ela vai aumentando mais um grau de distância da direção que ela precisava seguir. E aí é como se chegasse um momento em que ela fica a 180 graus, ou seja, no sentido diretamente oposto ao que ela deveria estar seguindo. O vento continua na mesma direção, só que agora está empurrando ela para o caminho contrário. E é como se ela sentisse que agora ela vai conseguir chegar, mas ela não percebeu que ela foi alterando a rota dela de tal forma que agora ela está no caminho oposto ao que ela deveria estar seguindo. E aí quando ela percebe, ela está de volta no ponto de partida, como se ela tivesse retornado ou tivesse percebendo agora que ela estava voltando de onde ela veio, e o vento empurrando para ela voltar para o mesmo lugar que ela estava antes. E aí quando ela percebe que agora ela está de volta do ponto de partida, como se ela estivesse retornando para o ponto de partida, ela olha assim para um lado e para o outro, e ela já muito cansada, já muito exausta de todo o percurso, e tanto contra o vento, de fazer tanto esforço para transcender a tempestade, o vento, essa força contrária, que do início que ela começou a sentir. Então ela está tão cansada que ela arreia, ela cai. É como se ela dissesse assim: eu desisto, eu não aguento mais. Tanto esforço para nada. Eu tive tanto trabalho, eu me esforcei tanto,
Eu acreditei que eu podia chegar no outro lado, eu acreditei que podia seguir esse caminho, eu acreditei que aquela era a minha direção, me perdi no meio do caminho e é como se ela desistisse ali. E ela fica assim muito chateada também com o seu coração, com abalada a sua fé, porque é como se ela sentisse que foi abandonada. Como é que ela estava seguindo um caminho do coração, como ela estava seguindo um caminho que estava sendo intuído para ela seguir e o coração dela ou a espiritualidade não avisou que ela estava perdida, que ela estava retornando, né, para o ponto de partida. Porque ninguém avisou, porque ninguém deu sinal para ela, né? Ninguém assim, né? O coração ou a espiritualidade, a intuição dela. E aí ela começa a entrar num processo de que foi tudo uma ilusão, de que tudo aquilo que ela sentia dentro dela, no coração dela, toda a intuição, toda a conexão espiritual que ela sentia de percorrer esse caminho, de chegar do outro lado, é como se ela tivesse entendido nesse momento que tudo isso foi uma fantasia da cabeça dela. E agora ela cansada, ela também olha para o lugar de onde ela veio e ela não quer voltar, mas ela também não tem forças para sair de onde ela está agora, né? Ela nem está de onde veio, e está bem distante do ponto de vista dela, está bem distante do local para onde ela estava se dirigindo. Como se ela tivesse realmente se afastado e se perdido nesse caminho, e aí ela está num limbo, né? Nem está onde a vida dela nem é como era antes, nem estava naquele lugar de antes, mas também não chegou ao que ela estava buscando. Então é como se ela estivesse num limbo, e ela cansada, com a fé abalada, a fé em si mesma, a fé naquilo que ela estava sentindo inicialmente, naquele fogo, né, do espírito, do coração, de ouvir a voz do coração. É como se ela estivesse abalada e sem conseguir tomar qualquer ação. Então ela arreia ali no chão, na areia, e fica ali, como num estado de choque mesmo, como numa paralisia. E o que vem assim é que tempo e espaço são dimensões da nossa mente linear, da nossa mente tridimensional. Para quem está observando o espaço que ela estava percorrendo versus o tempo que ela vivenciou, né, esse espaço, e a volta, digamos assim, né, o tempo e espaço que ela percorreu, essa curva que fez com que ela voltasse para este ponto, que na mente dela foi um retorno, foi uma volta, foi um regresso, né? Regrediu no propósito que ela estava buscando. Do ponto de vista linear, né, numa observação linear tridimensional, ela regrediu. Ela voltou não para a estaca zero, mas ela voltou para um lugar que nem é uma coisa, nem é outra, e ela cansada, exausta, acreditando que nada do que ela fez deu certo, nada do que ela fez valeu a pena, nada do que ela fez teve retorno, teve resultado. Então, de um ponto de vista linear, tridimensional, é como se tudo tivesse sido em vão. E mais ainda, né? Porque
É como se ela tivesse perdido muita coisa nesse processo. Porque aquilo que ela já tinha, ela não tem. Ela sacrificou coisas que ela já tinha para poder percorrer esse caminho, e aí ela volta e volta sem nada, e volta cansada, e volta exausta do percurso, né? Então, do ponto de vista linear, o contexto é esse, a sensação é essa. Isso abala a fé desta pessoa, abala a confiança no processo, a confiança em si mesma, na sua própria voz interior, abala tudo isso. E aí o que se pede é para quem estiver ressoando com essa dinâmica, é como se fosse ampliar o olhar, é como se fosse sair dessa visão tridimensional e buscar ver todo o contexto, toda a história, todo esse tempo e espaço percorrido por essa pessoa, por você, a partir de uma visão não local, a partir de uma visão quântica, a partir de uma visão acima do tempo e espaço, que está além do tempo e espaço. Quando eu falo isso, traz assim muito a consciência de que todo esse processo, mesmo que na ideia dela, na mente dela, ela regrediu, ela voltou para um lugar pior do que estava antes, quando ela resolveu partir para essa nova jornada, de um ponto de vista mais elevado, de uma consciência mais elevada, é como se ela nunca tivesse retornado, ela continua seguindo em frente, ela continua no seu processo evolutivo. É como se toda essa história, tudo isso que ela viveu, toda essa percepção de ter regredido, de ter perdido, de estar perdida, de estar cansada, de ter abalado a sua própria fé, tudo isso faz parte. É como se isso faz parte dos passos que ela está dando rumo à direção que ela está seguindo. E aí vem uma questão assim, desse ponto de vista espacial, né, onde ela sai de A para chegar a B e ela rodou e chegou num ponto quase em A de volta, né, mas que do ponto de vista espiritual, energético, o objetivo não é chegar a B, espacialmente falando. Não é ela sair de A e chegar a B como se fosse sair de uma cidade e chegar em outra, né? E é isso que é preciso ser entendido. É isso que ela precisa, que essa pessoa, a pessoa que estiver ressoando com essa dinâmica, entender que o fato dela não ter chegado naquele ponto B que ela considerou que era o objetivo, ela sair de A e chegar a B. Então, o fato dela não ter chegado ainda em B não quer dizer que ela não cumpriu o objetivo dessa etapa, porque o objetivo dessa etapa é a jornada. O objetivo não é necessariamente chegar em B, mas é aquilo que ela precisa realizar, aquilo que ela precisa trabalhar em si, aprender na jornada. Então é um desapego do resultado. É preciso desapegar-se do resultado. O ponto B é uma referência da jornada. Você precisa de uma direção. A direção, ela mais ou menos se dá de uma determinada forma. Espiritualmente é uma percepção mais elevada, que não tem a ver com uma condição física, não tem a ver com um espaço físico, mas que para a pessoa na sua humanidade, ela entende, ela interpreta que chegar no ponto B é ter realizado tais e tais coisas ou ter realmente feito essa mudança de espaço, né? Sair de uma cidade para outra, por exemplo, ou fazer uma mudança de uma casa, ou mudar de emprego, ou qualquer situação que para ela fique muito perceptível, fique muito visível. Mas o que está sendo trazido é que
essa referência na fisicalidade, na materialidade, na tridimensionalidade, ela é apenas uma referência. É uma referência que vai trazer esta direção para o que a pessoa precisa realizar dentro de si para chegar neste ponto. Porém, o mais importante é a jornada, é o trabalho interno, são as curas internas. Então, se ela não chegou no ponto B, se ela não manifestou ainda algum aspecto em que na mente tridimensional ela entende que para ela ter tido sucesso no processo, ela precisaria manifestar esse ponto B, né? Então, se ela não chega, para ela é um fracasso. Na mente humana, se ela não conseguiu chegar em B, então ela fracassou na jornada. Então, ela não fez nada. Mas, pelo contrário, né? Todo o processo que ela vivenciou era exatamente aquilo que ela precisava vivenciar, desapegando desse resultado, para que agora essa pessoa possa, finalizado esta etapa, ela comece uma nova etapa. E essa nova etapa, ela não regrediu, ela não voltou para uma estaca zero. Ela não é mais aquela pessoa que começou a odiar. Não tem como ela ser a mesma pessoa. Então ela não vai mais sair de onde ela começou a jornada. Ela vai sair de um outro ponto, com a outra vibração, com outra consciência, mas ela só precisa reconhecer isso, o quanto ela progrediu nessa jornada. Não do ponto de vista material, não de um ponto de vista do que ela compreendeu que seria o ponto B, o que seria essa direção para onde ela deveria chegar, mas de um ponto de vista espiritual, energético, consciencial, vibracional. Mas para que ela incorpore esta nova persona que ela já conseguiu formatar, né? Ela já conseguiu criar essa nova persona, essa nova pessoa, essa nova versão, mas para que ela integre, ela precisa reconhecer. Ela precisa reconhecer que ela já é capaz de ancorar essa nova versão dela mesma muito melhor, muito mais evoluída, muito mais consciente do que aquela que começou do ponto A. Para que agora ela sim consiga manifestar na fisicalidade as percepções do que ela considera como importantes e necessárias para ela, não considerando isso como um parâmetro dela ter tido sucesso ou não, mas considerando a materialização como a colheita, como fruto de todo o processo, onde ela plantou, ela fez todo o caminho necessário e agora é a hora da colheita, né? Então, só que para que ela perceba essa colheita, ela também precisa perceber a jornada. Ela precisa reconhecer tudo que ela conseguiu construir, tudo que ela conseguiu crescer dentro de si, curar, libertar, evoluir, expandir de si mesma, para poder ela reconhecer também a manifestação, a materialização da colheita, do resultado. E esse resultado necessariamente não precisa ser na formatação que ela entendeu inicialmente o que seria o ponto B, mas pode ser algo diferente, pode ser algo melhor do que ela imaginou. Por isso que é importante o desapego do resultado. Você tem aquela direção, você planeja, você busca aquilo, mas você se desapega porque dentro do processo da jornada até chegar lá, muita coisa muda. Muitas experiências vão fazendo, experiências e escolhas vão mudando, trazendo nuances, variações novas, e aí
o que é mais compatível para você neste momento pode ser bem diferente do que você imaginou lá quando você começou no ponto A. Mas que é exatamente aquilo que você precisa, é exatamente aquilo que é mais compatível com você naquele momento. Então se abra para reconhecer todo o trabalho que você realizou, se abra para transmutar toda essa ideia de que tudo foi em vão porque aquela manifestação não aconteceu ainda da forma que você imaginou, né? E para que você consiga reconhecer a si mesmo e reconhecer a materialização da colheita do que foi feito. Então vamos nesse momento visualizar, feche seus olhos, faça respirações suaves e profundas. Sinta, visualize que você agora está no centro de uma grande fogueira violeta. E esse fogo violeta de transmutação e libertação vai nesse momento transmutar toda essa sensação de fracasso, de que tudo foi em vão, todos esses sentimentos, pensamentos, julgamentos, conclusões, definições que está abalando a sua fé em si, na vida, na espiritualidade. Vamos transmutar com fogo violeta tudo que está impedindo você de enxergar o quanto você realizou durante esse caminho, mesmo na percepção de que você estava sendo empurrada de volta para o ponto A. Mesmo nesta percepção de que você retornou, que você regrediu, que você perdeu, que você está às vezes até pior do que quando você iniciou a jornada. Então vamos transmutar todas essas percepções, todos esses julgamentos, todas essas conclusões, tudo que está implícito, oculto, desconhecido, que está nutrindo e alimentando também essas ideias de fracasso, de desistir, de não aguentar mais, de querer chutar o balde. Vamos transmutar todas essas percepções, padrões de sentimentos, emoções, pensamentos, para que você possa reconhecer tudo o que você construiu na jornada. E aí o que eu vejo é que essa pessoa, ela está lá deitada, arriada, cansada e desesperançosa, ali no meio da areia do deserto. Na frente dela é como se tivesse uma grande cortina, onde ainda é deserto, como se a cortina ela tem a imagem do deserto, como se fosse a continuidade, porém é uma cortina. E quando ela se reconhece, quando ela se levanta, quando ela entende que, na verdade, ela fez um trabalho muito profundo nessa jornada, quando ela começa a perceber além da visão, né, da condição externa, aí ela se levanta e ela percebe que ali é uma cortina. E ela, com curiosidade, ela vai até essa cortina e quando ela abre, está um oásis na frente dela. Um lindo oásis, um lugar paradisíaco, em que ela pode estar disponível para ela e que ela pode usufruir, né? Tem plantas com frutos, tem um laguinho, é um oásis, né? Que tem tudo ali que ela precisa de abundância, de prosperidade, para ela refazer também as suas energias, para que ela descanse, para que ela recupere a sua saúde também física, mental, emocional, traga esse equilíbrio novamente, para que ela possa assim, com a nova energia, com todo o trabalho que ela fez de ancorar essa nova versão dela, que na verdade
é a versão mais conectada com a sua própria essência, né? E para que a partir daí ela possa iniciar uma nova etapa da sua jornada, do seu propósito, do seu plano de alma. Então é isso, é transmutar toda essa negatividade, se permitir que isso seja liberado, que isso seja transmutado, reforce essa conexão com a chama violeta. Sempre que você se sentir ou se perceber nessa negatividade, para que você possa reconhecer todo o seu trabalho, tudo que você fez, que não foi em vão e que na verdade foi um trabalho muito profundo, para que você acesse esse oásis, né? São os frutos do seu trabalho. É a colheita que está aí já disponível para você. Então se levante a cabeça, respire fundo e reconheça, agradeça todo o processo, veja além dessa condição externa atual, para que você possa realmente acessar na fisicalidade o resultado de todo o processo. Então essa é a leitura de hoje. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, para que mais pessoas possam se beneficiar desta mensagem. Gratidão. Namastê.